sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos um pouco sobre escatologia e as questões atuais. Então, vamos começar. A Bíblia nos fala sobre as estratégias que serão implantadas para que o anticristo se manifeste. Algumas artimanhas que estão acontecendo nos dias atuais já é um plano de dominação global para a sua revelação. O objetivo do anticristo é um governo único global e através dele será feito um sistema de dominância da humanidade. Como a gente pode pensar que isso vai acontecer? Como o anticristo fará para ter o controle sobre a humanidade? Primeiramente, vale lembrar que em Apocalipse 12, 9, a Bíblia nos diz que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Grave bem essa frase, engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa negador, caluniador, opositor ou acusador. Já do hebraico, significa aquele que divide, aquele que causa confusão, aquele que causa discórdia, aquele que separa. O anticristo ele também vai vir acompanhado do falso profeta. E em Mateus 7,15, a Bíblia nos fala: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. No finalzinho do vídeo eu vou te mostrar uma expressão que esclarece o que essa frase peles de ovelha, peles de cordeiro quer dizer, ok? Eu quero começar aqui a partir do primeiro ponto, que seria a parte financeira, que vai fazer uma correlação com as profecias bíblicas. Como o anticristo faria para ter esse domínio da humanidade? Então, a partir da narrativa de que o dinheiro digital é uma ótima alternativa para facilitar as finanças dentro e fora do país, há a necessidade, então, de que o dinheiro físico seja extinto. Em alguns países, a moeda digital já está em funcionamento, como é o caso do Bahamas, Jamaica e da Nigéria. Em outros países, a moeda digital ainda está em fase de teste, que é o caso da China, dos Estados Unidos, do Canadá e até do Brasil. No Brasil, a moeda que está em testes é o Drex. O Drex significa D de digital, R de real, E de eletrônico, X de conexão, que também é a última letra da palavra Pix. Por quê? Porque o Pix ele veio como o antecessor do Drex. Ele veio como se fosse um teste do teste, para ver se as pessoas iam aderir a essa nova prática. E como foi um sucesso, então começaram a testar o Drex, que tem a previsão de ser implementado no ano de 2025. Essas duas setas dentro da letra D quer dizer a transição do dinheiro físico para o dinheiro digital. Eu quero fazer um parênteses aqui e lembrar com você algo que aconteceu no ano de 1990. Assim que o Collor assumiu o poder, ele fez o confisco das contas bancárias e poupança de milhares de brasileiros, com o pretexto de diminuir a inflação. Aí eu te pergunto, se em 1990, com bem menos tecnologia, já foi possível confiscar as contas bancárias e poupança de milhares de brasileiros, o que seria possível fazer a partir do momento que o dinheiro se tornar digital? Em uma entrevista, a deputada federal Júlia Zanatta, ela disse o seguinte: quanto mais leio sobre o Drex, menos quero sua implementação. E eu vou passar aqui alguns trechos dessa entrevista. A entrevista começa dizendo o seguinte: a maior preocupação da deputada
é o controle por parte do Estado, que o Drex proporciona. Zanata afirma que, com a nova moeda, o governo poderá acompanhar em detalhes as transições de cada cidadão, eliminando o anonimato e potencialmente restringindo a liberdade de escolha. Ora, se eu vou extinguir o dinheiro físico e colocar como uma única opção o dinheiro digital, logo isso não é uma democracia, é uma ditadura, porque eu não estou te dando escolha, eu estou impondo uma única opção. Ou você adere essa opção, ou você não vai conseguir fazer transações financeiras, você não vai conseguir comprar e vender. Te lembra alguma semelhança com o que o anticristo pretende fazer no futuro? A Bíblia diz que através da sua marca a pessoa só poderá comprar e vender se fizer a adesão dessa sua marca. Muitos pensam que a marca do anticristo vai ser apenas um número, mas não. A marca do anticristo é um conjunto de sistemas que vai fazer o domínio e o controle da humanidade. Mas sobre isso falarei mais em detalhes no outro vídeo. Vamos continuar aqui. Essa entrevista também fala o seguinte: esse controle estaria nas mãos do Banco Central, órgão que poderia, em uma eventual crise ou mudança de governo, bloquear saldos e até queimar valores diretamente da conta dos usuários. Tem alguma semelhança com o que o Collor fez? Vamos continuar. De fato, vários diretores ligados ao Drex admitiram que o sistema pode incluir mecanismos como congelamento dos fundos e traves contra saques. Ela diz o seguinte nessa entrevista: se o futuro é o controle, eu prefiro viver no passado. Ela reforça que o seu plano de lei é baseado pela luta pela liberdade. É essa luta pela liberdade que está no centro do seu projeto de lei. Ela também diz: eu sou somente uma deputada e precisamos do apoio da população para dar visibilidade ao projeto. Ela explica que devemos incentivar o público a pressionar os demais parlamentares e a pedir que eles deem atenção ao projeto de lei 3341 e ao projeto de lei que proíbe o fim do dinheiro físico. Ao canal Morning Crypto, conduzido por Edilson Osório Júnior, que é um fundador de uma startup chamada Original My. Durante a entrevista, a deputada falou sobre os riscos do Drex, deu a sua opinião a respeito dele e também explicou um pouquinho mais sobre o seu projeto de lei. Já Osório questionou os riscos de longo prazo da moeda digital. Ele disse o seguinte: hoje estamos em uma democracia, mais ou menos, né? Mas amanhã, com a transição do governo, não sabemos se esse tipo de poder será utilizado para o bem ou será mal utilizado. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Numa transição de poder, numa transição de governo, como esse poder será usado nas mãos de uma nova liderança. No começo do vídeo, eu falei que traria para você o significado da expressão pele de cordeiro. E ela significa o seguinte: ela é usada para descrever uma pessoa que aparenta ser boa, mas na verdade é má, desonesta ou perversa. A parábola de Jesus alerta os seus fiéis sobre a falsidade e como as pessoas falsas tentam ludibriar os outros para obter vantagens. Será que tudo isso é apenas uma teoria da conspiração? Ou será que pessoas como a Júlia Zanata querem nos alertar o que está por vir? Afinal de contas, ela está dentro do sistema. É alguém lá de dentro nos mostrando o que eles estão querendo fazer com a humanidade. Cabe a você se vai querer ser manipulado e controlado num futuro próximo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o clima, essa narrativa do clima e a sua correlação também para esse sistema único global.
Então eu peço a vocês que deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Afinal, o conhecimento nos liberta. Fique com Deus e que Deus te abençoe.